Então, começou. Então, lá, gente, vamos lá. Boa noite, né, novamente. Boa noite aí, Gustavo. Então, assim, como foi o pedido realmente de vocês, qual o nosso objetivo aqui hoje? É abordar, trazendo uma comparação de várias áreas, né? O Léo, ele até teve um trabalho maior de fazer um trabalho além da área tributária, pegando outras áreas, eu tenho algumas outras coisas aqui, mas sempre visando a trazer isso para o lado prático. Como que a gente consegue transformar isso na parte prática e não ficar só na teoria. Lembrando aqui que a gente em nenhum momento vai abordar a questão de política, se o governo está certo na forma de atuação, se está errado, mas sim só demonstrar as medidas que estão sendo criadas para esse período aí de pandemia, para que a gente possa ter solução em relação a várias áreas do direito, né? Trabalhista, tributário, contratual e outras áreas aí que está dando, que é o que eu falo hoje, o problema que está atingindo não só o Brasil, mas é o mundo, ele não atinge unicamente uma classe, então são todas as classes sendo atingidas, e a legislação é uma forma de tentar regularizar possibilidades que possam ser feitas, mas sempre dizendo que o acordo, para mim, no primeiro momento, ele tem uma validade maior em relação ao equilíbrio, porque nós temos várias discussões em algumas leis, outras medidas, que vai gerar discussão judicial se o STF não limitar questão de constitucionalidade ou não em algumas medidas ou legislação. Então, sempre eu falo, dependendo do caso, o acordo entre as partes, é claro, quando é viável, né? Nós temos pessoas que são totalmente negociáveis, que acha que a pessoa tem que pagar o valor e que não está nem aí, então, assim, aí se torna difícil, você tem que realmente ingressar com uma ação. Mas a gente vai fazer realmente uma comparação. Léo, você quer começar a apresentar um aspecto que você... ou começa na área trabalhista? Apresentando... Você pode começar, Evelyn. Nós até acreditamos que esse vídeo não, né, esse encontro de hoje não vai ser o suficiente, talvez a gente vai ter que desmembrar em um outro encontro. Doutora, só interrompendo aqui um minuto, vocês vão chegar a falar sobre suspensão de contrato de trabalho hoje? Vai depender do desenvolvimento. Pode ser, né? Vai depender do nosso desenvolvimento aqui, porque como a gente vai fazer parâmetro não só trabalhista, mas tributário e outras áreas, então essa medida provisória, ela é praticamente a última medida que trata das possibilidades de suspensão, redução do salário e tudo. Então, se não for hoje, vai ser na outra live. Mas, senão, a gente pode fazer um apanhado nela. Então, é porque eu estou com... por incrível que pareça, hoje eu recebi um contrato de suspensão de trabalho de um amigo, até amigo do Gustavo também, do Thiago, Gustavo. Sim. Então, ele me enviou a foto, aí eu estou com o contrato aqui no telefone. Aí eu estou fazendo algumas anotações, aí caso queira usar ele como parâmetro... Ótimo. Aí é só me avisar que eu já te passo... Eu vou fazendo um resumo, vou ouvindo e vou fazendo um resumo aqui desse contrato, pegando os pontos importantes. Aí eu passo. Ótimo. Tá, tranquilo, aí eu tranquilo. Vou desativar aqui, aí qualquer coisa, só chamar que eu aciono. Tá bom? Tudo bem. Então, como nós vamos iniciar, vai ser assim, vai ser sempre um ponto trabalhista e um ponto de outra área que o Léo vai trazendo e algumas outras coisas que eu posso vir apresentando aqui. Então, assim, gente, na área trabalhista, inicialmente, a primeira medida que foi criada foi a MP 927, que qual foi o objetivo dela? Em razão dessa situação da pandemia, assim, na prática, né, resumindo ela, foi criar possibilidades alternativas. Então, isso foi muito bem no início da pandemia, onde se acreditava que a situação poderia não ultrapassar 30 dias. Então, essa primeira medida era com alternativas com curto prazo, em que nós temos a possibilidade do teletrabalho, em que as empresas que poderiam e tiveram essa opção utilizar o teletrabalho, então o funcionário trabalha normalmente de casa, apresentando a produtividade para o empregador. Eu falo que a nossa classe, eu hoje trabalho home office, então o que eu faço no escritório, eu faço
aqui da minha casa sem nenhum problema. É claro que só outras coisas não está tendo a prestação de serviço em razão das instituições estarem fechadas, como audiência, despachar, e aí foram criadas formas alternativas em relação a isso. O outro tópico aqui dessa MP é a antecipação de férias. O que aconteceu? As empresas que tiveram a possibilidade de antecipar férias, antecipou as férias dos funcionários. Então, aqui abriu uma margem muito grande, porque não se trabalhou só com as pessoas que tinham férias vencidas, trabalharam até com possibilidade de pessoas que ainda não tinham férias a vencer, e aí gerou uma grande discussão. Por que gerou? O que acontece? Isso vai gerar um problema na prática, porque, vamos só raciocinar, eu antecipo as férias de um funcionário que ainda não gozou deste período. Então, quando termina toda essa situação que o funcionário volta a trabalhar, ele retorna a trabalhar, e aí, por exemplo, ele trabalharia 1 ano ou 2 anos sem gozo de férias. E se o funcionário é demitido antes desse período, como é que fica a concessão de uma férias que foi dada antes do período aquisitivo? Então, isso, na prática, geraria problema, porque o tribunal teria que resolver isso. A MP é totalmente omissa. Ela realmente só trabalha na possibilidade da antecipação de férias e trabalhou isso de uma forma muito abrangente, não só limitando aquelas pessoas que tinham férias vencidas ou férias a vencer. Outro ponto é a concessão de férias coletivas. Grandes empresas utilizaram isso. É um outro tópico que vai dar margens, porque aqui trabalha com férias coletivas ultrapassando 30 dias, como hoje nós já completamos mais de 30 dias dessa situação. Então, nós podemos alcançar 30, 60, 90 dias ou até mais, e aí trabalha na cogitação da pessoa retornar ao trabalho e ficar 2, 3 anos sem utilização de férias. Isso vai gerar um outro problema, porque nós temos princípios trabalhistas e que fala que as férias, ela já tem essa previsão, que é previsto para que o funcionário possa descansar durante o período. Então, assim, vem atingindo princípios constitucionais e princípios trabalhistas que não foram debatidos no primeiro momento pelo STF, onde o STF só trabalhou um ponto até agora em relação à questão da última MP, que é o que você comentou aqui, Gustavo, mas para você ver em simples análise de alguns tópicos, como a gente abre um leque muito grande, e leques esses que poderão gerar muitas demandas judiciais. Outro ponto, banco de horas, a mesma situação, ele também foi abordado de uma forma ampla, onde você pode conceder o banco de horas daquele funcionário que já possuía o banco de horas à disposição, ou ainda daquele funcionário que não possuía. Então, essa situação, eu acho até que limitou muito mais a empresa, porque, no máximo, a pessoa poderia exercer 2 horas de banco de horas, e você imagina quantas horas a mais por dia ela vai ter que fazer, e durante quanto tempo para ela cobrir esse período que ela ficou na sua residência. Mas era uma outra alternativa gerada nessa primeira MP criada. E a outra foi a questão, suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde. Isso aqui já são medidas administrativas, são alguns exames que são exigidos no início de uma contratação, apresentação em lugar, em razão dessa situação de locomoção, houve essa suspensão dessas medidas administrativas na contratação. E o outro, que era o inciso 7, que era o direcionamento do trabalho para a qualificação, que foi revogado, e aí depois saiu a outra medida, que realmente retrata da redução, da suspensão do contrato em relação a isso. Mas, nesse momento aqui, esse inciso 7 ele foi revogado. E o 8º era a questão do parcelamento do FGTS, ou seja, possibilita que a empresa, os 3 meses seguintes agora, março, abril e junho, eles possam pagar isso mais à frente, sem ter uma penalização, sem ter juros por isso, que é o valor que é retido do FGTS do funcionário. Isso, na prática, gerou um problema enorme, porque a Caixa Econômica ela não conseguiu se qualificar com criação de campo para que permitisse que o setor de contabilidade pudesse criar a forma de pagamento mais à frente. Então, o que gerou isso? A empresa. Então, aqui já veio uma informação errada, porque a MP ela deixou muito genérico a informação, só que a empresa ela tem a obrigação de
informar isso até uma certa data, que é o dia 10 de cada mês, para fazer o recolhimento num período mais à frente. Isso foi totalmente omissa e foi criada outras portarias, até pela própria Caixa Econômica, criando um mecanismo para que isso fosse realmente efetivado. Então, a gente acaba tendo medidas que foram criadas. Nesse primeiro momento, eu só falo só dessa MP, citando pontos, mas que, na prática, traz muita divergência e dificuldade para aplicação, em razão de N situações que possam acontecer e que eu falei aqui de forma genérica, porque se eu for trabalhar em cada ponto aqui só da SMP, a gente vai trabalhar em vários casos concretos e que vai e pode vir trazer diversas demandas judiciais. Tá bom? Léo, e agora tu fala. Gente, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês, se tiverem alguma dúvida sobre o que a gente for falando, no finalzinho a gente bate tudo para poder a gente não ficar interrompendo. Eu acho que fica melhor assim, não é, Léo? Eu acho que sim, Né? Então vamos lá, Léo. Sim, com certeza. Eu estou só puxando aqui para facilitar, né? Até mesmo os dados para poder trazer. Tudo isso que a doutora Evelyn está falando, eu acho que é muito relevante, né? E traz um aspecto que a gente vê do próprio governo federal, enfim, dos governos estaduais, municipais, né? Visando trazer caixa, né? A intenção é que as empresas, elas tentem retomar para ter um certo caixa e liquidez nesse momento. E muito em virtude disso, até fiz algumas anotações, a gente tem, e aí começando pelas medidas, né, em direito tributário, né, a gente tem uma série, né, de suspensões de tributos federais, em especial a gente começou lá por aquela resolução do Comitê Gestor Nacional do Simples Nacional, que aborda a suspensão dos tributos federais. Depois, essa resolução, ela efetivamente ainda foi modificada, e aí incluíram-se, né, por uma decisão também desse mesmo comitê gestor, que os tributos estaduais, ou seja, que todos os tributos que são contemplados dentro do Simples, e a gente está falando estadual e municipal, o ICMS e o ISS, fossem também trazidos aí, né, como hipótese de suspensão. Quando a gente fala suspensão, não é isenção, né? Uma coisa é a hipótese de você ter a suspensão daquele crédito tributário. Outra é a hipótese de isenção ou a hipótese de uma extinção desse crédito, que não se coaduna com o caso. Por isso que é um pouco preocupante, porque apesar de serem medidas preventivas, são medidas que, claro, no momento, Léo, mas no momento elas impactam em caixa, sim, mas vai existir um cenário pós-crise, né? Não é um cenário só atual, a gente tem um cenário econômico que ele precisa ser superado e essas medidas pós-crise ainda não são visualizadas nesse contexto. Então, por isso que há essa preocupação, porque é aquilo, a gente está suspendendo agora, mas esses vencimentos que seriam março, abril e maio, salvo engano, eles vão vir para outubro, novembro e dezembro. Então, assim, o contribuinte, ele vai, agosto, setembro e outubro, desculpa, ele vai pagar 2 parcelas em agosto, né? Então, ele não vai deixar de pagar, e isso é preocupante, né? Apesar de, em complemento a isso que eu estou falando agora, a gente teve a medida provisória, que é a chamada medida provisória do contribuinte legal, se tornou a lei 12.988, eu acho que é isso, agora essa anotação realmente eu não fiz, mas salvo engano é a lei 12.988, que se tornou um ordenamento legal que instituiu o Instituto da Transação Tributária. Então, com essa instituição do Instituto da Transação Tributária, os contribuintes passam a ter, e a própria administração pública, né, passa a ter a possibilidade de transacionar. Por quê? Toda a Fazenda Estadual, a Fazenda Federal, eles têm uma atividade vinculada. E essa atividade, por ser vinculada, não admite, não, mas olha, então você tira aqui para mim multa, juros. Não, essa possibilidade ela não existe. Isso tem que ser previamente pactuado para, dentro do ordenamento legal, o poder, um dos poderes, né, na realidade aí quem o fez foi efetivamente o executivo, né, ao qual é vinculado, pudesse efetivamente admitir essa possibilidade. Então, a gente tem essa medida provisória 899/2019 que foi convertida em lei, eu agora de cabeça não vou recordar qual foi, que também é um ordenamento muito relevante para o caso,
E, em paralelo a isso, outras medidas econômicas tributárias, né, começando por essa explanação que foram adotadas, que na prática, volto a dizer, impactam numa moratória, né, numa hipótese de suspensão desse crédito tributário, tá? Então, lá pelo Código Tributário Nacional, vocês conseguem visualizar essa hipótese. A gente tem também, por exemplo, a alíquota zero do Sistema S, que veio pela medida provisória 932 de 2020. Claro que a gente está falando de uma medida provisória, como a Evelyn acabou de abordar, ela ainda vai ter o seu trâmite perante, né, o Poder Legislativo, né, vai entrar pela Câmara, posteriormente segue ao Senado, e aí ainda tem a possibilidade, né, de lá na frente ter o seu prazo, né, transcorrido e não ser efetivamente apreciado, e aí decai, né? Então, nesse primeiro momento, eu acho que seriam essas medidas que eu venho a trazer, né, que é o que a gente tem dentro desse cenário sendo adotado, a bem da verdade, né? E, claro, mais à frente eu vou trazer outras questões aqui, não só atinência do direito tributário, mas uma abordagem também de todos os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional sobre as relações de locação. Então, retorna então para mim, né, Léo? E aí daqui a pouco tu Sim. volta com outro tópico? Tá bom. Porque ficou um silêncio. Estou puxando aqui. Então, tá. Perfeito, gente. Como a gente está realmente citando, até porque a gente traz sempre uma análise para a parte prática e não pegar lei, ler artigo para interpretar, eu acho que isso você já tem facilidade até de fazer. Então, sempre o CLPJ, o nosso objetivo é a gente pegar a legislação e trazer isso para a nossa parte prática, que é o que a gente realmente tem uma maior dificuldade na aplicação. Então, saindo da 927, nós vamos para 936, que é a MP que começou a gerar todo o problema, tanto que o STF agora, no dia 17, se manifestou sobre isso através de voto, sobre a validade, constitucionalidade ou não da MP 936, que é exatamente aí um dos pontos que o Hernani apresentou. O que aconteceu nessa 936 na prática? Ela veio para regularizar a MP anterior, porque foi revogado aquele artigo 18 que tratava da redução, né, de um curso qualificado que a empresa apresentaria para o funcionário de uma forma muito genérica, não tinha uma explicação como que deveria ser esse curso, o que o funcionário deveria fazer, e aí no dia mesmo o próprio presidente falou que estava revogado aquele artigo, e aí levou um tempinho assim, questão de umas 2 semanas para que fosse elaborada uma outra MP tratando dessa possibilidade. Então, qual foi o objetivo da MP 936? É uma criação de mecanismos, já que a 927, ela acabou se tornando uma MP, entre aspas, um pouco superada, porque aquela primeira MP foi para uma situação temporária. Então, a gente trabalhava ali com uma possibilidade de 30 dias, no máximo 40 dias, 45 dias, mas não numa situação que possa vir a durar 3 meses, 4 meses. A 927, as alternativas, vai gerar um problema muito maior judiciário, como eu já abordei as possibilidades criadas em relação à 927. Então, a 936, ela veio com mecanismo dando possibilidade dessa questão da pandemia durando 3 meses, 4 meses, em que as pessoas tenham que ficar dentro da sua residência, sem poder realmente ter a locomoção, o trabalho, as pessoas trabalhando de forma normal, e aí se cria essa MP com esse objetivo. E aí, em regra, ela é uma MP grande, são 8 páginas, um total de 20 artigos, mas com muitos incisos e parágrafos. Então, ela criou alternativas para que a empresa pudesse não finalizar ou não ter uma demissão em massa, porque, em regra, isso vem acontecendo. Nosso escritório presta assistência para muitos condomínios e empresas, e estratégias que foram criadas, infelizmente, as empresas estão demitindo. Essa é a prática que está acontecendo. Então, as pessoas vêm me perguntar: doutora, eu sou obrigada a aceitar o acordo que a empresa está me oferecendo de suspensão do contrato, de redução de salário com redução de jornada? Não é. Tanto que a própria MP diz que é acordo, porém,
Se você não aceita esse acordo, na prática, trazendo sempre para a visão prática, a demissão é certa, gente. Infelizmente, a gente não tem como trabalhar com outras possibilidades. Então, a empresa, ela vem com a possibilidade do acordo, de suspensão, de redução, para que realmente ela consiga manter o emprego do funcionário e que não haja uma demissão em massa, como já vem acontecendo. A MP, ela tenta frear o número de desemprego, ela não consegue parar isso, mas ela vem com o objetivo de diminuir, tanto que a doutrinadora Wólia Bonfim, hoje desembargadora aposentada e advogando, ela mesmo diz que se a situação continuar, em dezembro nós teremos mais de 40 milhões de desemprego, e a situação e o caos que vai gerar não só a pandemia com a morte, mas outros problemas econômicos. Então, isso é real e isso realmente é uma situação que vai vir a acontecer, porque é o que eu falei desde o início da live. É uma situação que não atinge apenas a classe, no caso agora da análise dos trabalhadores, mas atinge também empregadores, grandes empresas, como médias e pequenas empresas. É claro que as empresas de grande porte, de uma certa forma, ela tem uma perda, mas às vezes ela consegue trabalhar de formas alternativas. Nós temos aí grandes empresas físicas, né? Não vou citar nomes aqui, mas que elas estão criando alternativas, até convidando pessoas para trabalhar, para vender para a empresa com comissão. Então, você vê grandes empresas no mercado criando estratégias e pagando comissão para que as pessoas possam trabalhar para venda para a pessoa. Então, assim, são alternativas que estão sendo criadas por grandes empresas, e eu vejo pequenas empresas criando alternativas para a manutenção realmente da empresa e para realmente que não haja extinção. Então, essa MP ela foi criada com esse objetivo. A previsão tem que o contrato ele pode ser reduzido dentro de uma proporção, podendo ser de 25%, 50% a 70%, e aí já gerou várias discussões, gerou a própria discussão da constitucionalidade, tendo em vista que a CLT só tem a previsão que, no máximo, possa se reduzir 25% do salário do funcionário, e mesmo assim, esse artigo ele não foi recepcionado pela Constituição, então alegava-se que ele era um artigo que não tinha eficácia na prática, porque ele precisava de uma chancela direta do sindicato, e o sindicato, na prática, perdeu força com a reforma trabalhista, uma vez que hoje o empregado ele não tem obrigação de se vincular ao sindicato. E o que acontece na prática com os sindicatos? Os sindicatos tiveram que se renovar, criando estratégias para a manutenção do funcionário com a contribuição, com prestação de serviços assistenciais, jurídicas e outros tipos de assistências, e temos hoje grandes sindicatos que ainda estão na ativa, sindicatos sérios, mas como aqui no Brasil nós temos um grande desmembramento de sindicatos com mini categorias, isso acaba criando uma dificuldade maior para a fiscalização e controles do próprio sindicato. Então, o que aconteceu? Quando foi criado essa MP e que começou a se discutir a constitucionalidade desta redução, se entrou com a DIN 6363, que foi parar no STF. No primeiro momento, o relator, o que ele falou em si? Que para a MP ter validade, deveria sim ter a chancela, a autorização do sindicato. E aí, o que isso trouxe na prática? Um grande problema, porque os sindicatos, como todas as empresas, todos os órgãos em si estão fechados, então não tinha como ter uma reunião, sentar as partes para que se fizesse um acordo, para que chegasse a uma concessão, não, vamos reduzir 20%, 30%, ou 40%, ou 50% do contrato. Então, acabou se tornando muito difícil na prática conseguir ter um retorno do sindicato. É claro que grandes sindicatos em si já se manifestaram em relação a isso, foi aí que saiu a decisão, que foi para o plenário, e aí acabou tendo 7-3 de votação,
decidindo pela constitucionalidade da MP, dizendo que sim, o acordo feito entre as partes de forma individual, ele tem validade, sobrepondo um acordo coletivo através de sindicato. Na prática, isso está gerando uma grande discussão, porque muitos advogados e juristas alegam que isso vai trazer muita instabilidade na própria legislação trabalhista, em que teve um caso atípico, criou-se a uma possibilidade de o acordado individual prevalecer sobre o acordado coletivo. Então, gente, a gente vai ter ainda muita discussão sobre isso, sobre essa MP. É claro que, se vocês quiserem, a gente pode entrar nela para abordar as formas de suspensão, de redução de salário, como isso fica na prática, em outra live, em outra aula, porque ela é bem complexa, ela traz, na prática, um transtorno, que eu falo assim, para o próprio setor de contabilidade, para conseguir fazer a adequação deste funcionário, é muito grande, porque são muitos órgãos que são comunicados, então são campos que têm que ser preenchidos, e é uma MP que foi criada e com dificuldade de aplicação na prática em relação a esses pontos que eu citei e inúmeros outros, que na prática, quando a gente vai comunicar determinados órgãos, e todas essas comunicações é feito através de formulários preenchidos, campos preenchidos, então não tem portaria regulamentando, o órgão não sabe como fazer e como regulamentar, e acaba a gente tendo todo esse problema que está sendo gerado, os bancos cheios, a caixa econômica cheia, com vários transtornos em relação a outros benefícios concedidos, mas é exatamente por causa disso. A MP, ou a legislação, é criada, mas a prática, para que isso se torne prática, ela tem que ter uma movimentação interna no sistema que traz um transtorno e uma problemática muito maior para se tornar isso efetivamente prático e de uma forma efetiva. Nós estamos aqui trabalhando em situação que a gente precisa de uma solução para ontem. Não adianta a gente ter uma legislação em que a gente cria hoje, mas aí a gente só vai ter o direito do funcionário, ou de quer que seja, ou do beneficiário de algo que foi criado para daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Então, a gente está tendo essa dificuldade realmente na prática de aplicar a legislação na prática mediante essas situações aí que eu abordei de forma bem genérica. Vamos lá, Léo. Perfeito. A gente se empolga, né, cara? A gente tem que falar de forma genérica, porque não dá para entrar em tudo. E o que eu falei no último momento, né, até eu fiquei com esse sentimento, é muito subjetivo, né? Porque é difícil falar aqui do direito tributário e às vezes vocês visualizarem isso relativamente na prática, mas eu vou tentar trazer pelo menos alguns exemplos agora, como por exemplo a questão do FGTS, né, que a Evelyn falou, isso eu já mencionei, que isso acaba, né, proporcionando esse diferimento do pagamento do FGTS por 3 meses, isso admite que as empresas, claro, tenham relativamente mais caixa, mas tem outras medidas que vieram a ser medidas em que se utilizaram os impostos, e isso é interessante de se visualizar, impostos que a própria Constituição admite que sejam utilizados com a finalidade extrafiscal, né? E aí, ou seja, a gente está vendo a função que o imposto tem cumprido, em especial no atual cenário, para regular a balança comercial. E aí eu vou trazer alguns exemplos que são bem interessantes. Por exemplo, a gente tem o IPI, né, em que a gente teve uma desoneração temporária do IPI sobre os bens que são importados ou até mesmo os que são produzidos internamente e que supostamente aí viriam incidir em produtos, né, internos que são utilizados no combate ao Covid-19, né? A gente tem um outro exemplo aqui muito interessante, também do II, que é o Imposto de Importação. Foi uma resolução, né, da Câmara de Comércio Exterior, que eles vieram a regular 50 produtos, né, que são necessários ao combate e atribuíram alíquota zero, né? Um exemplo de produto, só para vocês compreenderem, a gente vive vendo, né, poxa, o governo trouxe de tal lado, ele trouxe, mas e aí, como é que funciona essa entrada? Porque toda mercadoria que vem do exterior, ela tem um desembaraço aduaneiro. Esse desembaraço aduaneiro, supostamente, teria incidência de tributos
nesse caso. E dentro desse desembaraço aduaneiro que a gente alia o II, que é o Imposto de Importação, com o próprio desembaraço aduaneiro feito pela Receita Federal. E aí, vou dar exemplos aqui para trazer para a prática. Respiradores automáticos, aparelhos de reanimação, máscaras, diversos materiais cirúrgicos. Então, são itens que a gente vê que estão sendo muito utilizados. O maior exemplo atualmente é o atual decreto, né, publicado hoje, eu acho, municipal do Rio de Janeiro, que obriga a utilização de máscaras aí. Vocês imaginem se... Claro que isso existe, infelizmente, né? Tem pessoas superfaturando os valores, mas vocês podem analisar que, sob essa perspectiva, a gente poderia dizer, pô, o governo não está fazendo nada? Não, está sendo feito, né? Porque, volto a dizer, são impostos de competência da União, tá? O IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, o II, Imposto de Importação, o IE, que é o Imposto de Exportação, todos eles são de competência da União. Então, efetivamente, isso tem sido mitigado, né? Um outro exemplo, eu não estou falando em resoluções para não ficar tratando em números, mas se vocês depois precisarem, eu encaminho, tá? Essa do II seria a resolução CAMEX 18 de 2020, que foi publicada em março. A do desembaraço aduaneiro é uma instrução normativa, porque cabe à Receita Federal regulamentar, né, em que a gente vê o desembaraço aduaneiro de bens e de matérias-primas de forma geral, que são destinados ao combate ao Covid, que vão ter um desembaraço muito mais célere, porque para quem não conhece, isso já é uma matéria acho que muito específica, mas você tem 3 linhas para cair o produto, né? Você tem a linha verde, a linha amarela e a linha vermelha, e hoje você ainda tem a linha azul. Mas enfim, fato é que torna-se muito complexo, né? Você imagina, no nosso atual cenário, ter que submeter a matéria-prima e produtos a esse trâmite, né? Inclusive, essa conferência aduaneira, ela foi mitigada justamente pela própria Receita Federal. Então, diante desse cenário, eu vou avançar dentro do direito tributário, mas o que eu queria mostrar é que essas medidas extrafiscais que os tributos eles podem, né, exalar, elas vêm sendo adotadas e de forma muito mais efetiva, né? Isso já é feito no nosso cotidiano, só que agora a gente vem observando muito mais na prática, porque é mais do que imprescindível, né? Eu acho que o momento requer questões que, como eu mencionei, vão além desse atual cenário, né? Então agora eu vou trazer uma abordagem que eu falei com a Evelyn de projetos de lei, tá? Mudando um pouco o assunto, que estão em trâmite na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e que efetivamente versam sobre os contratos de locação. Só um parâmetro geral. O PL que a gente tem mais avançado, né, é o projeto de lei, vocês já devem ter ouvido falar, o 1179, que aborda, né, e traz uma tratativa genérica não só sobre contratos de locação. Né? Ele institui um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Então, se você abrir lá o PL, você vê que tem tratativa de prescrição e decadência, você tem tratativas atreladas à resilição, resolução e à revisão dos contratos na atual conjuntura. Ele afasta, né, um dispositivo que você vê nas cartilhas dos PROCONs, a própria Senacom disponibilizou para conhecimento dos consumidores, que é justamente o direito de arrependimento, né, o artigo 49, ele é afastado nessa hipótese desse projeto de lei, se ele passar. Ele trata aqui, em especial, que é o que eu vou trazer em comparativo com os outros projetos de lei, das locações de imóveis urbanos, né, inclusive ele já teve modificações, tá? Versa sobre o uso capião, a questão da função social nos condomínios edilícios, trata de questões que vêm sendo objeto de reclamação pelo próprio CAD, que é o regime concorrencial, tá? Traz tratativas sobre os direitos de família, sucessões e, por fim, trata sobre uma política nacional de mobilidade urbana. Esse é o projeto de lei 1179. Vamos nos ater aqui, para não ficar algo muito amplo, sobre a questão atrelada às locações de imóveis urbanos. Primeiro momento aqui, é importante falar que esse projeto de lei, ele foi, na realidade, recomendado pelo Toffoli, tá? O ministro Dias Toffoli, que é do Supremo Tribunal Federal. Para além disso, nós temos juristas que participaram ativamente, o Flávio Tartucci trouxe sugestões, inclusive está as levando atualmente à Câmara, né? Porque provavelmente esse projeto de lei, ele vai sofrer emendas, tá? E aí seriam emendas aglutinativas que vão modificar esse projeto de lei e, consequentemente, vão fazer que ele tenha que retornar ao Senado, tá? Que esse é o trâmite legislativo.
e aí posteriormente ele segue ou não para a sanção do presidente da República, que pode trazer vetos e aí retornar ainda ao processo legislativo. A gente chegou a tratar um pouquinho sobre isso no grupo, é meio complexo, mas eu vou realmente falar de forma bem en passant. E aí essas modificações que ele traz aqui, em especial, que eu vou trazer de destaque, é que ele impede, digamos assim, a concessão de liminar para desocupação do imóvel urbano em ações de despejo, tá? E aí veja que ele traça um marco temporal. O marco temporal é o dia 20 de março. Então, a partir do dia 20 de março, isso passa a ser aplicável a todas as demandas em curso. A grande questão é a seguinte: tem demandas que foram ajuizadas no momento anterior e que têm uma outra perspectiva, só que estão contempladas por esse marco temporal, né? Quem conhece as ações de despejo um pouquinho sabe que muitas vezes essa emissão provisória na posse, ou até mesmo despejo, ele leva um tempo razoável para ser concedido, né? Então, assim, esse projeto, ele teria, como eu falei, ele é transitório, ele teria vigência até 30 de outubro de 2020, no que se refere a essas medidas de locação de imóveis urbanos. E aí vamos avançar, tá? A gente vê aqui que a sugestão trazida para esse projeto de lei seria isso, mas a gente tem opiniões, por exemplo, do ministro Vilas Boas Cueva, tá? Que é um ministro do STJ, que é muito atua ativamente, ele que promove quase todos os seminários dentro do STJ hoje, quanto à própria Lei Geral de Proteção de Dados, que eu não quis adentrar nesse mérito, mas esse projeto de lei, ele também traz uma prorrogação da LGPD, que tem uma série de impactos aí no nosso cotidiano, na minha opinião, de forma negativa, e do próprio ministro também de forma negativa. E, enfim, eu vou avançar quanto à questão da locação de imóveis. A gente tem dentro da Câmara dos Deputados hoje, eu deixei aqui anotado, o PL 936 de 2020, que foi apresentado pelo deputado Luiz Miranda, tá? Ele consegue, é interessante porque esse projeto de lei do Luiz Miranda, ele concede um desconto de 50%, tá? Nos aluguéis por 4 meses, só que ele não faz essa distinção entre residencial, né, que é na realidade o imóvel urbano, e os comerciais. Então ele é amplo, o que ao mesmo tempo também é temerário, né, porque esses contratos, quem conhece, os contratos comerciais, eles têm particularidades, né, eles têm cláusulas que são vinculadas ao faturamento, né, são os contratos de shopping center. Então essas particularidades, eles não foram contemplados nesse projeto de lei, que eu acho um pouquinho temerário. E aí ele admite o parcelamento desse pagamento, vejam, não é uma isenção, novamente, é um diferimento como os tributos, nos próximos 12 meses. E em caráter de exceção, veja, em caráter de exceção, mas aí eu te pergunto, o que é exceção? É uma análise casuística, né? É isso que é um pouco preocupante. Além dele ser amplo, ele dá margem para interpretação. E, consequentemente, ele admite um desconto de 100% para quem não puder pagar. Ele é amplo e traz descontos que são, na minha opinião, relativamente absurdos. Uma das questões que o próprio Flávio Tartucci defende, que eu acho que é muito pertinente, é que o PL 1179, que é o que vai passar, tá, pessoal? Eu acho que esse é o PL que efetivamente vai implementar um regime jurídico em direito privado transitório. Essa emenda, que provavelmente vai vir, é uma emenda que vai contemplar um desconto. Tá? Essa é a hipótese. O desconto que vem sendo sugerido é de 30%, tá? E esse desconto ele vai poder ser diluído aí, provavelmente em 12 meses, é o que se cogita, tá? 12 meses, 12 meses contados de quando? 12 meses contados da data em que terminar o estado de calamidade pública. O decreto, lembrando, tem vigência até dezembro de 2020, tá? Avançando, um outro projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados é o PL 1112 de 2020, tá? Foi apresentado pelo Freixo e, assim, ele traz as mesmas medidas do 179 em relação ao despejo, mas, para além disso, ele confere o desconto que eu estou mencionando aqui, que pode vir por uma emenda, de 30% em aluguéis até 5 mil, tá? Excetuado o locatário que recebe mais de 10 mil, tá bom? Então, contempla as mesmas medidas que eu falei no 179, não é igual do Luiz Miranda, mas traz esse desconto também, só que condicionado aos aluguéis que forem até os 5 mil, beleza? E o último da Câmara dos Deputados é o PL 1090 de 2020, que foi apresentado pela Maria do Rosário, que traz meramente a impossibilidade da execução na ação de despejo. Ou seja, o que é a impossibilidade de execução? A impossibilidade de desocupação de um imóvel urbano, tá? No Senado, esses são
são os PL, no Senado, perdão, na Câmara dos Deputados, esses são os PLs que nós temos em trâmite. No Senado Federal, a gente tem o PL 1204 de 2020, tá? Que tramita em conjunto com o 179, isso é interessante. Só que ele não trouxe um percentual, mas uma disposição permissiva para redução proporcional do aluguel. Veja, essa disposição permissiva, ela vai ser uma tratativa caso a caso entre os locatários. Também é interessante, porque não delimita um percentual que seria obrigatório, mas traz uma disposição permissiva. Ao mesmo tempo, a lei fala o que se faz hoje já na prática, né? Eu aqui moro de aluguel, eu tenho um imóvel alugado no Rio de Janeiro e em ambos nós negociamos, tá? Então, o que não me parece tão pertinente é o que o Luiz Miranda fez, né? Você conceder 100% em hipótese de exceção. Mas exceção, todos vão suscitar que venha a ser. E aí, né, se você traz uma exceção dentro do que é exceção, nada se torna, né? Então, aí é temerário. A gente tem ainda no Senado o PL 1063 de 2020, que vincula, esse eu acho realmente uma aventura jurídica, ele vincula o repasse que deveria ser pago a título de desconto ao governo federal. Então, na realidade, ele traz as relações privadas, né, para o âmbito público. Ou seja, ele incorre em um ônus para a administração pública. Esse realmente, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Tá? Para além disso, a gente tem o PL 872 de 2020, que trata da suspensão dos contratos de locação, né? Vai na mesma perspectiva do 179. E dentro da medida provisória, isso é interessante, eu trouxe justamente para complementar o que a Evelyn estava falando. Dentro da medida provisória 927 de 2020, que fala sobre medidas trabalhistas, acreditem, a gente tem emendas modificativas apresentadas. Uma é a emenda modificativa 675, que ela sugere um acréscimo nessa medida provisória, que ainda vai ser objeto de votação aí, né? Tanto por Câmara como pelo Senado. Isso é no Senado, tá? Durante o estado de calamidade pública, uma redução no valor de 50% das locações de imóveis urbanos. Então, ela sugere o desconto que eu estou trazendo para vocês. Só que na medida provisória, que não tem pertinência temática com esse assunto. Então, isso é muito complicado. Inclusive, já foi julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, teve uma ação direta de inconstitucionalidade que versou sobre isso, que, na realidade, no processo legislativo, você não pode trazer tratativas que não tenham pertinência ou que não tenham sido sequer, né, razões de argumentação para você montar, né, aquele PL ali. Tá? Então, ou aquela medida provisória, né? No caso, é uma medida provisória. Então, isso é um pouco temerário e o processo legislativo ele não pode vir a versar sobre isso. Claro, vai passar, pode ser vetado? Pode ser vetado, mas, ao mesmo tempo, como eu já expliquei, eles podem derrubar o veto, né? E isso vai se tornar lá na frente objeto de uma ADI, né? Então, só para compreensão do que pode se passar. Além dessa emenda, a gente tem a emenda modificativa 96, que ela determina, durante o Estado, a suspensão, mas apenas para empresas individuais de responsabilidade limitada, ERELI, microempresas e empresas de pequeno porte, a suspensão do pagamento dos aluguéis e dos encargos de locação. Então, veja, essa emenda abarca só o quê? Os contratos comerciais, né? Só que isso daqui também é prejudicial, porque ele fala da suspensão, mas ele não traz um lapso temporal. Presume-se que seja o mesmo do 179, tá? Ou o mesmo da medida provisória. Isso é óbvio, porque ele vai estar dentro da medida provisória. Então, assim, diante desse compilado, eu acho que dá para trazer um panorama geral do que vem sendo cogitado, né? Em especial quanto às relações de locação. Porque essas relações de locação, ao mesmo tempo que você tem pessoas que têm isso como uma mera receita, tem pessoas que vivem, né? As imobiliárias hoje, o percentual delas é em cima dessas locações, né? E muitas imobiliárias hoje estão sofrendo nesse cenário. Por quê? A rescisão contratual, em alguns casos, enfim, quem a exigir em termos de multa, na minha opinião, a multa ela não é devida, né? Você tem uma argumentação aí para trazer o completo afastamento dessa multa. Em especial, pelo caso fortuito, força maior, enfim, argumentos genéricos que hoje têm sido aceitos pelo judiciário, né? Que apesar de tudo isso, se nós olharmos de forma fria, né? O próprio Flávio Tartucci fala isso, seria hipótese de afastamento completo, né? De não se admitir em uma pandemia que a força maior ela fosse uma justificativa para o inadimplemento contratual.
E é isso que esse projeto de lei está trazendo. Mas é um momento realmente nunca vivenciado, né? É uma exceção aí para a sociedade e para o próprio mundo jurídico de uma forma geral. Então, essa apreciação efetivamente ela tem que ser elevada, e o projeto de lei realmente é muito pertinente e foi muito bem acolhido, né? Eu acho que aí dentro de toda a doutrina, jurisprudência, inclusive pelos seminários que a gente tem acompanhado, a tratativa vem sendo bem sensível, né? E tem ocorrido um diálogo, que eu acho que é o essencial para o momento. Muito bom, Léo. E assim, o que eu acho legal é realmente essa comparação, e aí esses projetos de leis que você falou, isso é muito legal, porque são mecanismos que estão sendo estudados, elaborados para tentar criar aí estratégias para resolver, porque precisamos de legislação para que a gente possa ter uma linha para se seguir em relação a várias situações aí que acontecem. Eu peguei aqui 2 decisões, eu acho até que uma delas você me encaminhou, só para a gente realmente fazer uma comparação na parte realmente de locação. Então, o que acontece? Quando a gente ainda não tem uma legislação que discipline e que direcione a forma que vai ter que se tomar em relação a contratos de locação, nós temos decisões individuais em que as empresas, o locador, o locatário ingressa com ação para tentar uma revisão do valor do contrato, e nós temos decisões aí dadas pelos juízes de cada regional em relação ao pedido feito pelo próprio locatário. Então, aqui, esse caso aqui é até do Distrito Federal, em relação à locação de contrato de aluguel de shopping, e foi a partir de uma tutela, é claro que tem que ver com pedido de tutela, e aí eu só vou ler o pedido, eu posso encaminhar depois para vocês a leitura, eu acho até importante. Foi deferido, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para suspender parte do contrato de locação entre as partes, cláusula do aluguel mínimo, do fundo de promoção e propaganda, porque a locação em shoppings, ele tem vários acessórios, são vários itens que compõem a locação. Então, aqui, a própria decisão, ela fez uma limitação em relação a isso e botou assim: mantendo-se em pleno vigor as demais disposições contratuais. A empresa autora deverá continuar a adimplir o aluguel percentual sobre o faturamento e os encargos condominiais, até a decisão judicial. Então, você vê aqui que foi um caso decidido em relação a um pedido feito de um shopping em relação à própria locação. E aí nós temos um outro caso aqui, são realmente casos concretos, aqui já em São Paulo, é uma locação de uma loja em que o locatário, ele paga um valor de R$ 30.568,60 de locação, ele pede essa redução para pagar 10% do valor do contrato, que seria 3.500 e pouco, e aí o juiz, ele entende que 10% seria um valor muito inferior, e ele fundamenta isso aqui na própria decisão, que nós encaminhamos para que vocês possam ver, e aí ele fala para tentar ter um equilíbrio, que nesse caso eu até acho que ainda está um pouco desequilibrado para o locador, claro, tendo toda uma análise. Eu falo aqui porque tem casos concretos, gente. Se a gente comprova que o locador, ele é dono de diversas lojas, que ele tem várias locações, aí a gente tem um desequilíbrio para o lado do locatário, onde tem que se pesar um pouco mais, porque o locador tem outros rendimentos para se manter o próprio sustento. Então, é o que eu falo, nós temos aqui o equilíbrio da balança quando nós temos locador e locatário no mesmo nível, porque se o locatário não paga, o locador não recebe, mas se o locatário tem não só essa locação, mas outras locações, e no processo em si a pessoa comprova isso, a gente tem uma ponderação em que o juiz, ele pode sim, ao invés de dar uma diminuição a 50%, ele pode dar uma diminuição maior durante esse período. E aqui, nesse caso, ele concedeu 30%, pedindo que o valor original do aluguel que a autora teria que pagar em cima dos 30 mil seria 9.170. E aí ele fala que o valor seria pago esse valor. E ele aqui, isso, a prestação de serviço, eu vou só ler o parágrafo que fala sobre isso. O pagamento de 10%, que é o que ele fez, do valor do aluguel pretendido pela autora, implicaria igual consequência, uma vez que se o faturamento da autora está zerado,
pagar 10% do aluguel lhe gerará prejuízo de aproximadamente R$3.000 e o prejuízo de aproximadamente R$27.000 aos requeridos no faturamento da autora. A possibilidade de adequação de suas atividades para a prestação dos serviços de entrega ou retirada sem que se ocasione danos deverá ser gravoso ou aos requeridos, sem prejuízo de eventual revisão ao contraditório, adequada diminuição do locatício ao montante de 30%. Então, o que eu falo aqui, na prática, é prova. Você tem que se comprovar através do balanço da empresa, da sua movimentação, que realmente a movimentação da empresa diminuiu para que você tenha essa redução proporcional. Então, você pode ver aqui que temos casos que a matéria discutida é a mesma e decisões diferentes. Então, a gente vai ter juízes decidindo, juízes suspendendo, mandando não pagar, juízes mandando pagar 10%, 20%, 30%, juízes mandando pagar uma porcentagem, a diferença pagar mais à frente quando a situação normalizar. Então, nós estamos tendo e teremos várias decisões, não só na área trabalhista, como a gente abordou, na área tributária, mas na área locatícia e em outras áreas. Em casos aqui concretos, que eu até falei que eu citaria com vocês, eu tenho casos de acordos já firmados, homologados pelo juízo e que agora precisou pedir uma revisão, porque a pessoa não tem condição de pagar esse acordo. E aí nós temos, na esfera trabalhista, a juíza dizendo que, como o acordo já foi homologado e a coisa julgada, ela não teria como revisar este valor e fazendo com que o reclamante aceitasse a proposta de pagar, tanto que o cliente, quando ele solicitou o pedido de redução, ele queria pagar de uma parcela de R$7.000, ele queria pagar R$1.000, e eu já deixei ele ciente que essa possibilidade era praticamente nula, e que em nenhum momento, nenhum juiz ia autorizar uma redução de uma parcela de R$7.000 para R$1.000, tanto que o despacho da juíza foi no sentido em que as partes tentassem entrar em um acordo que fosse razoável para ambas as partes. Porque isso? Tanto que na própria fundamentação ela disse que ambas as partes, reclamante e reclamada, teriam fundamentações jurídicas para os seus pleitos, ou seja, a reclamada teria como fundamentar porque ela não teria como pagar os R$7.000 e o reclamante teria fundamentação jurídica porque a reclamada teria que pagar os R$7.000 pelo fato de ser coisa julgada, por ter sido já homologado pelo juiz. Então, por isso que eu falo, o acordo, no primeiro momento equilibrado, ele está sendo muito mais, com uma validade muito maior do que a própria legislação, porque a gente está sendo criada muitas leis confusas, com falhas, erros mesmos, que violem princípios constitucionais, princípios trabalhistas, princípios na própria área do consumidor e em outras áreas que vão gerar muitas demandas judiciais. Então, acho que um acordo equilibrado, onde você deixa a aplicação da legislação, que caso tenha, né, que em alguns casos ainda não temos legislações pertinentes para o assunto, eu acho que as chances de a gente ter uma revisão disso pelo tribunal reduz. Então, eu oriento sempre a empresa ou o cliente que vem, a pessoa física, perguntar como deva se portar, eu falo inicialmente sempre uma tentativa de acordo. Claro que tem casos que você não vai conseguir, aí você realmente vai ter que ir para a justiça para se discutir isso. Bom, Léo, eu até teria mais coisas para falar aqui da MP, eu só cito por fim aqui a MP 944, que essa MP ela foi criada com uma tentativa de possibilitar créditos para as empresas para que ela consiga manter a folha de pagamento dos funcionários. E aí, essa MP, ela apresenta aqui alguns artigos, são o total de 16 artigos, 4 páginas, em que ela apresenta as características da empresa, quanto que tem que ser o capital social da empresa, e para que ela possa ter essa concessão de crédito,
e para que ela realmente consiga manter a folha de pagamento dos funcionários. Então, foi criado isso e toda aquela situação que você abordou. É medida provisória que vai ter que ter toda aquela votação para que realmente se torne lei e não perca a validade aí dentro do período. Então, assim, nós temos hoje várias legislações, como a gente já abordou aqui, que na prática, eu sempre falo e repito, é análise de caso a caso, analisar uma análise que você faz por um caso aqui, às vezes um outro cliente, você vai ter que ter uma outra visão, direcionar uma outra situação, dependendo muito das partes envolvidas, do parâmetro que você tem, da prova que você tem, do que você vai argumentar. Então, eu acho isso muito importante, o poder de argumentação, quando você realmente não sai da esfera de acordo e que você tem que realmente ir para o judiciário para você conseguir uma redução, uma revisão contratual, você tem que ter argumentos e provas documentais que comprovam o que você está pleiteando em juízo, uma redução no contrato ou uma pausa no contrato. Então, se você cria a possibilidade, você comprova isso, você, como advogado, pode criar uma brecha e uma decisão que possa ser parâmetro para outros casos. Então, o que eu falo isso, nós advogados é que temos essa liberdade. Se a gente trabalha, por exemplo, numa empresa, a gente comprova que ela está tendo nenhum tipo de movimentação, ela não tem nenhum movimento no capital dela, está totalmente parada, sem nenhum tipo de produtividade, ela não tem condições, então você não vai partir nem do momento de pedir, eu quero uma redução do contrato de 20%, 40%, 50%, porque a empresa está no momento que ela não consegue honrar nenhum percentual do contrato de locação. Então, é prova documental, não adianta fazer alegação sem provar, eu sempre falo isso. Alegações feitas em peças sem prova documental são alegações vazias que não têm força nenhuma. Você tem que alegar e provar isso para que o juiz possa verificar que tudo que foi alegado está ali provado, para que ele possa, sim, abrir uma possibilidade de conceder o que está sendo pedido. Senão, você já na própria instrução da sua peça, com os documentos, você já tira toda a possibilidade do juiz conceder qualquer tipo de pedido, quanto mais uma suspensão de um contrato, se esse for o pedido maior que a pessoa possa querer no processo que for interpor de uma suspensão de contrato de locação. Bom, Léo, eu acho que, do meu ponto, nesse momento eu tenho isso para falar. Não sei se você tem mais algum ponto para abordar antes da gente abrir para eles apresentarem algumas dúvidas. Pelo horário também é melhor abrir para eles, né? Eu acho. Aí, eventualmente, a gente discute outros temas, se for o caso. Isso aí. Melhor. Se a dúvida for maior, gente, o que a gente faz? A gente traz uma outra live abordando o tema de uma forma mais detalhada, se não for dúvidas pontuais sobre casos concretos. Então, a gente abre agora aí para a dúvida de vocês. Vai lá, Gustavo. Cadê tu, Gustavo? Acorda, rapaz. Fala. Vai você primeiro, meu. Aqui, doutora, só uma dúvida. Nessa questão da MP 936, a questão da suspensão, a gente tem até entendido, a senhora explanou de uma forma excelente, só que o medo que eu vejo maior das pessoas que eu tenho contato é sobre a contrapartida do governo, na questão dele assumir a outra parte, né? E qual seria, assim, porque a base de cálculo vai ser sobre o seguro-desemprego. Isso. E aí, como que ficaria essa questão? Então, na prática, tá, o trabalhador ele sai perdendo, porque o governo ele não vai complementar o salário para que chegue ao valor que a empresa pagava para ele. Então, nós temos até aqui um cálculo da base de cálculo, é um cálculo bem complexo, porque é feito sobre o salário do funcionário, a gente pega os 3 últimos meses, faz o cálculo para ver qual era dentro do seguro-desemprego, ele vai estar calculado, e ali é calculado uma
porcentagem que é complementado pelo governo através do seguro-desemprego. Então, a empresa paga um percentual e vem o governo complementando isso através do seguro-desemprego. Então, assim, mas na prática há uma perda para o funcionário. E aí a gente tem a suspensão do contrato ou a redução, e nós temos outros casos na prática que a redução, às vezes, ela não ocorre uma redução de forma prática, porque a empresa diz que vai reduzir, mas às vezes tem um excesso de trabalho em que o funcionário acaba trabalhando mais, comparecendo à empresa mais, então, novamente, vai estar violando a MP, vai perder total validade, ela perde realmente a validade e o funcionário ele acaba tendo direito a receber tudo. Então, isso vai gerar uma discussão muito grande, porque isso vai ter que ser prova, ou prova documental, ou prova testemunhal, porque nós estamos no Brasil e sabemos que na prática, né, assim, de uma forma prática, nós temos a legislação sendo desvirtuada. E eu falo isso porque eu tenho casos concretos de leis que são criadas para cargos e funções específicas sendo utilizadas para outras profissões que não têm. Então, a gente sabe que isso, na prática, vai trazer muito problema, porque a suspensão do contrato, ele traz várias situações. Se o funcionário está com suspensão, ele, em momento nenhum, ele não pode prestar nenhum tipo de serviço para a empresa. A partir do momento que ele presta, ele ocorre a quebra dessa suspensão do contrato. Entendi. E a empresa ela vai ter que ser responsabilizada por tudo isso. Só que a gente sabe que as pessoas e as empresas agem de uma forma de tentar utilizar da legislação para se favorecer. E aí, o que a gente sempre recomenda numa visão reclamante, trabalhador? É fazer prova a seu favor. É prova documental, prova testemunhal. Eu sempre falo que a prova testemunhal é uma prova frágil, que você muitas das vezes depende do seu colega de trabalho, que às vezes está trabalhando na empresa, ou então às vezes sai da empresa e você perde o contato, e aí às vezes você tem uma prova frágil para levar para uma audiência que você não sabe a data que vai acontecer, se vai ser daqui a 1 mês, 2 meses ou 4 meses. Então, é um período grande para que você perca o contato. Vejo como essencial a prova testemunhal, mas é muito importante provas documentais e a testemunhal apenas para realmente fortalecer a prova apresentada no processo, porque a gente tem essa fragilidade da própria prova testemunhal aí em relação a inúmeras situações que possa vir a acontecer com a testemunha. A gente pode falar. Entendido. Não, é verdade. Infelizmente no Brasil, né, a gente vê diversas desvio de funções, vários casos que a gente sabe que vai dar problema lá na frente e o judiciário vai ficar abarrotado, né, de questões trabalhistas com relação a isso. Mas eu consegui entender, sim, é uma situação excepcional mesmo. Que bom. Tem mais alguma dúvida sobre esse tema, algum tema tributário ou de locação que o Léo apresentou? Não, o do Léo até vi o Léo, foi excelente também na narrativa. Essa questão da locação também tinha dado uma analisada antes e realmente como foi falado, estamos vendo em tempos que não se pode mais ver o direito como nos víamos antigamente. Muita coisa tem sido relativizada, a questão do pactação servanda, dos contratos e tudo mais. Hoje não tem como a gente colocar a teoria, né? Exatamente. Hoje é o mundo atual em que estamos vivendo e vamos nos a gente tem um mundo antes da Covid, né? E vai ter um mundo depois. Isso se aplica ao direito, né? Eu acho que as relações vão ser modificadas completamente, né? E vai ficar aí um longo aprendizado para todos. É verdade, doutor. É verdade. Muito obrigado. Nada. E aí, Hernani? Enquanto vocês estavam ministrando aí, eu estava ouvindo, eu vou ouvir novamente, mas pegando aqui os pontos, anotando aqui, anotando ali, enquanto eu desmembrava esse contrato de suspensão de trabalho. Aí eu vou até, assim, eu fiz até um resumo aqui, para o pessoal que vai assistir depois ter uma noção do que é.
Ele veio com o título e a menção a MP, né, 936. Aí vem a qualificação das partes, falando nome da empresa, nome do empregado, data de contratação, enfim. Aí depois vem a menção à pandemia, com um tópico fazendo jus ao recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Aí começa de acordo com as cláusulas. A primeira cláusula, nesse caso, foi de 60 dias, de acordo com o artigo 8º da MP. A segunda foi do benefício emergencial da preservação do emprego e renda, custeado pela União, onde a primeira parcela vai ser depositada no prazo de 30 dias, a partir da data de celebração do acordo. O outro tópico da cláusula 2 é o pagamento na conta que ele recebe, né, da empresa. Aí a terceira cláusula, o pagamento enquanto durar a suspensão temporária. Aí vem a parte que a doutora mencionou, 70% do seguro-desemprego, e vai ser feito o cálculo, né, de quanto que ele receberia caso fosse demitido. Exatamente. Vão pegar os 70% para somar os 30% que a empresa vai pagar em cima, aí acho que em cima do salário do empregado, que está numa cláusula mais adiante. Aí a base é o artigo 5º da Lei 7.998 de 90. Também essa lei é base para o tópico seguinte, que não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego que o empregado vier a ter direito. Isso aí é até interessante, essa menção. Aí a cláusula 4ª fala que a empresa ajudará com 30% do valor do salário, que é o artigo 6º, parágrafo 5º da MP. Parágrafo único fala da natureza, que é de natureza indenizatória, não integrado à base de cálculo previdenciária, do imposto de renda e do FGTS. O outro tópico ainda da mesma cláusula fala que é autorizado recolher o regime geral previdenciário social e contribuição previdenciária na qualidade de seguro facultativo. Cláusula 5ª, restabelecimento no prazo de 2 dias corridos a partir da cessação do estado de calamidade pública, data estabelecida no acordo individual do termo de encerramento do período e suspensão pactuado, ou o empregador pode antecipar o período de suspensão. E a cláusula 6 também achei interessante, que é uma garantia provisória do empregado. Só que o que eu achei estranho aqui, o prazo é do dia 6 de abril até o dia 4 de junho. Mas só que foi assinado hoje, dia 22. Aí ficou a dúvida. E ele está indo trabalhar. Ele trabalhou hoje e ele só não me informou se ele trabalharia amanhã. Então isso aí ficou uma dúvida, porque... E você chegou a falar, doutora, da questão de que o empregado, assim, pelo que eu entendi, que o empregado ele não iria trabalhar, ou ele vai trabalhar, como é que vai ser essa questão? Aí depois que resolver essa situação, eu tenho uma pergunta aí para o doutor Leonardo também. Tá. Então, nesse seu caso aí que você apresentou, é a suspensão do contrato, né? Não é redução de jornada. Não. Certo, né? Suspensão. Então, vamos lá. A data que está aí, a data, o período tá, qual é a data que tu falou? 4 de... 6 do 4 a 4 do 6. 6 do 4 até... 4 do 6. Até 4 do 6. Então, começaria 6 de abril a 4 de junho, certo? Isso. Só que ele assinou isso hoje. Isso. E ele está trabalhando esse período todo. Tá. Então, essa aí já é uma situação típica, tá?
que o que acontece? A suspensão, ela tem que ocorrer e a assinatura na data a partir do momento que ele não vai trabalhar. Ele está assinando um documento, se ele assinar, retroativo, afirmando como ele não estivesse trabalhando desde o dia 6 de abril até dia 4 de junho. A partir do momento que ele assina isso, que ele assina um documento e que realmente ele lê e verifica isso, ele está assinando que ele está desde o dia 6 de abril sem trabalhar. E aí, se ele for discutir esse juízo, ele vai ter que provar que esse documento que ele assinou, ele foi invadido, ou que teve algum dolo, alguma coisa. Por isso que é importante a leitura, porque a empresa está querendo que ele assine um documento com período retroativo e ele estando à disposição da empresa trabalhando. A suspensão do contrato, ela tem que ser de forma imediata. O funcionário parou de trabalhar, então hoje, vamos supor, 22/4/2020, ele assina hoje, a suspensão começa hoje para daqui a 3 meses para frente, ou a 2 meses para frente. Então, os períodos têm que acontecer, não pode ser retroagir se o funcionário já estava à disposição trabalhando. Então, por isso que eu falo isso, que esta situação na prática vai vir a acontecer e muitos funcionários, até por falta de instrução, vai assinar a documentação e isso vai gerar um problema, porque vai gerar processos judiciais, vai se discutir a autenticidade da documentação, se tem validade, se a pessoa estava instruída, se ela tinha conhecimento do que estava assinando, e aí cai naquela discussão realmente no tribunal da validade ou não deste documento da suspensão, porque a MP, ela é clara. A partir do momento que tem a suspensão do contrato, se o funcionário ele fica à disposição da empresa e presta algum serviço, ela perde essa suspensão e a empresa ela tem que realmente pagar o funcionário nesse período. Só que a gente sabe que brasileiro, ela tem essa característica de utilizar a lei de uma forma fraudulenta para tentar burlar a legislação e aplicar ela de outras formas. E isso vai gerar diversas demandas judiciais na prática. Esse aí é um caso concreto que você trouxe, em que o funcionário, se ele assina, e muitas das vezes ele assina ou por falta de informação, por falta de conhecimento, ou então até de uma coação, não uma coação direta, mas uma coação indireta pelo desemprego, porque muitas das vezes, a empresa não precisa chegar a coagir, olha, você deve assinar esse documento. A própria coação indireta, porque já é de conhecimento de todos que o desemprego e a demissão em massa das empresas vem acontecendo, então acaba tendo uma coação indireta em relação a esse sentido do funcionário vir assinar ou não a documentação com datas até retroativas, que é como ele tivesse desde o dia 6 de abril não trabalhando para a empresa. E isso aí, sim, abre possibilidades para discussão judicial sem sombra de dúvidas. Tá bom? Entendi. Perfeito. E assim, o que eu achei estranho foi que a data de assinatura já estava lá no contrato, que foi assinado hoje. Eles imprimiram já com a data de hoje. Aí eu falei assim, poxa, estranho. Isso está muito estranho. Falei com ele, aí eu orientei. Falei assim, cara, se você envia algum e-mail da empresa com o seu nome, te identificando, você separa isso. É uma prova documental. Exatamente. Prova documental também. Cartão de ponto, muitos locais, muitas empresas, hoje funcionam onde você faz com a biometria, né? E sai um papelzinho. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não jogue isso fora. Quer dizer, se você vê que vai sumir, tira xerox. Então eu falei assim, vai guardando isso tudo, porque assim, meu chefe é legal. Ele é legal hoje porque eu estou trabalhando direitinho. Amanhã o jogo pode virar e ele se tornar o seu pior inimigo. Então, exatamente. Não confie em chefe e guarde todas as provas para você não ficar prejudicado. Aí foi isso. Exatamente. Hernani, entrando nessa tua pergunta, com certeza amanhã pode até gerar uma coação direta, né, doutor? Do empregador chegar para ele e falar, você quer contestar isso? Será que você não está vendo a situação atual e tudo mais? Pode se gerar uma...
Uma coação direta. E na prática sabemos que é isso que vai ser utilizado. Infelizmente, é isso na prática, tanto que a discussão até da validade, da inconstitucionalidade em relação à validade do acordo individual, era exatamente isso, a hipossuficiência do trabalhador de manter um equilíbrio com o empregador em relação à negociação desses contratos de suspensão, redução, né, de jornada, de salário. Então, realmente, infelizmente, a prática é o que acontece, mas a situação que estamos e a impossibilidade e a confusão que na prática tem, como a gente apresentou aqui, dos sindicatos, de como isso na prática poderia ser efetivado, acabou gerando essa situação e vai gerar, como o Léo falou, momentos em que a gente vai dividir antes e depois da pandemia, não só no mundo jurídico, mas de uma forma generalizada, na forma econômica, em tudo, até na própria história, porque hoje nós temos coisas que já era decidido e totalmente pacificada e está se abrindo possibilidades de brechas e alterações de decisões em relação à situação que a gente vive hoje no momento. Tá bom? Sim. E agora para o doutor Leonardo. Mais uma vez, perfeito nas colocações. Tributário é até uma matéria que tem me despertado um grande interesse em estudar. Tem um curso do professor Pedro Barreto. Não sei se você conhece. PB. Conheço. Então, assim, tô até para assistir, que eu ganhei o curso dele. Cheguei a ganhar no sorteio legal. do Instagram, que teve um tempinho atrás. E o que acontece? Você falou dessa série de suspensões de tributos e tudo, que algumas empresas não estão pagando agora e vão pagar 2 parcelas mais à frente. Tem alguma base legal para recurso? Isso aí pode dar uma briga judicial? Então, tem empresas que estão conseguindo essa suspensão na esfera judicial e o próprio juízo concedendo um prazo maior para pagamento, entendeu? Um prazo de 12 meses para pagamento, entendeu? Entendi. Porque aí você consegue diluir, né? Ficar algo mais razoável. A gente já tem liminares, né? Em que as decisões foram proferidas nesse sentido, justamente de suspensão, né? Estou até abrindo aqui uma para ver se ela aborda dessa maneira, mas você vê, algumas liminares, cada uma tem a sua fundamentação, mas uma aqui, por exemplo, ela suspende os tributos federais. Quais são os tributos federais? Que são os que mais impactam, mas também os que mais têm arrecadação, né? É o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e o COFINS. Né? E a COFINS, perdão. E aí ele vincula essa suspensão, é muito interessante, a manutenção da existência da empresa, ou seja, o princípio da continuidade da atividade empresarial e os postos de trabalho, porque essa empresa aqui, tá? Que apesar de se tratar de uma ERELI, ela tem matrizes e filiais, ela tem mais de 5.000 colaboradores. Então, visando você vê que, claro, a perspectiva lá é tributária, mas visando resguardar um bem maior, né? Que é justamente, claro, atividade empresarial, né? E aí com todos os seus elementos de empresa aí constituídos, mas consequentemente, em observância, você vê, ele fala aqui, ó, que, vamos lá, a autora efetivamente faz jus à suspensão, né, do recolhimento desses tributos. Deixa eu ver só como é que ele trouxe a tratativa. Diante do excepcional momento por que passa a vida e a economia do povo brasileiro, aplica não sei se já ouviram falar, a teoria do fato do príncipe, né? Que é justamente de forma reflexa, né? E aí só quanto, ou seja, altera parcialmente o momento para o pagamento dessas isenções, né? E algo, claro, que transitório. Mas, para além disso, tem uma tratativa que eu tinha achado interessante nessa decisão, que eu agora não estou localizando. Agora eu realmente não localizei aqui para poder te mostrar. A CO que a Evelyn mencionou,
3363. Bom, enfim, fato é, para o momento, o que ele concede aqui, concede a tutela pelo prazo de 3 meses, contados da data de vencimento, né, o diferimento, garantindo-se o pagamento de forma diluída pelos próximos 12 meses, a partir do término da terceira parcela diferida. Então, veja, ele vincula, né, a diluição desse pagamento a partir do término dessa terceira parcela que já está diferida, ou seja, que já está suspensa. Então, isso admite que, claro, não estou dizendo que vai estar tudo perfeito daqui a 3 meses, mas esse é o ponto, né? As empresas vão ter caixa, será, daqui a 3 meses, para poder pagar 2 parcelas do Simples Nacional? Não sei. Entendeu? Essa é a grande preocupação. Por isso que eu acho que as medidas econômicas, claro, elas estão sendo bem adotadas, não se contesta isso no momento. Ao mesmo tempo, salvo engano, hoje não, mas acho que é amanhã, o Congresso Nacional vai votar o projeto de lei quanto a empréstimos compulsórios. Aí você fala, mas são empresas que têm faturamento líquido de 1 bilhão. Tudo bem, mas quantos funcionários não tem essas empresas? Será que isso não vai gerar demissões? Pô, é um empréstimo sobre 10% do lucro líquido. É muito dinheiro, né? E aí a União só vai começar a pagar, quer dizer, só vai começar a pagar, não. Aí olha só o contraponto, né? Veja o contraponto. Isso é interessante. A União vai ter os empréstimos compulsórios, ok. Aí ela vai ter o prazo de 12 meses a partir do momento em que terminar o decreto de calamidade pública para pagar. Quer dizer, a União tem 12 meses, mas o contribuinte não. O contribuinte ele tem 3 meses de suspensão e a partir daí, ó, se vira. Não faz sentido. Entendeu? Então, não é algo pertinente, né? Claro que isso está num projeto de lei complementar, né? Mas se a gente tirar por uma ratio, né, por um entendimento, não faz sentido, né, que essa exação tributária ela seja vencível dentro do mesmo lapso temporal que outras já se venceriam, né? Ou seja, você tem as vincendas e você tem as suspensas. Você vai acumular vincenda com suspensa. E, porra, a empresa não vai ter caixa para arcar com isso. E, em contraponto, você vê os empréstimos compulsórios supostamente podendo passar dessa forma. Tudo bem que a gente está falando de outros tipos de empresa, né? São mega empresas, mas não me parece algo favorável. No mesmo sentido, caminha a questão do IGF, né? A instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas. Um comentário até que foi trazido numa live, né? Acho que para um PGFN até, agora não recordo o nome, mas os maiores milionários, eles hoje não residem no Brasil, né? Que é o Paulo Leman, né, que é da Ambev, ele não mora no Brasil, né? E será que isso efetivamente vai contemplar esses grandes patrimônios? Não se sabe. Além do risco, dentro do processo legislativo, você dizer que grande fortuna é o que você já tem constatado hoje, né, pela própria Receita, por estudos feitos, que o cara que ganha 5 mil, aquilo ali já pode ser atribuído a uma grande fortuna, porque 1% da sociedade recebe aquilo. Como é que fica essa história? Isso é grande fortuna? É muito temerário, né, esses preconceitos, e realmente você acaba abrindo brecha para, dentro de um processo legislativo, outros interesses serem envolvidos e afetarem a sociedade de uma forma muito mais drástica. Tudo bem que você deve observância a princípios constitucionais, né, como a questão da anterioridade, aí só vai ter vigência, você vai falar, mas pô, precisa de caixa agora, mas não interessa, o IGF, ainda que seja instituído, ele só vai passar efetivamente a poder arrecadar, digamos assim, no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2021. Então, também não vai ter os efeitos esperados. Os empréstimos compulsórios funcionam de forma diversa, porque é uma exceção tanto à anterioridade clássica como à anterioridade nonagesimal, que são as que tem previsão lá no 150, parágrafo 1º da Constituição. Isso aí vai dar o que falar para a reforma tributária, né? Pois é, então, aí entra essa discussão, né? Muitas pessoas que hoje estavam defendendo a reforma tributária agora passam a compreender que a gente deveria ter uma reforma do ordenamento infraconstitucional, né? Que até um grande jurista, né, o professor Heleno Torres, lá da USP, ele já defendia sob essa perspectiva e criticava veementemente a reforma tributária, e sob aspecto com muita razão, né? Porque você vê que a gente permanece num campo de discussão política,
né, em que, tudo bem, existem boas propostas, né, postas aí à mesa, mas a União Federal, que supostamente ia apresentar a reforma dela, nunca o fez, né? Sempre foi postergando. O Paulo Guedes sempre foi anunciando que seria apresentada uma reforma e o governo federal nunca a trouxe à mesa, né? Sempre ficaram aí as propostas que a gente tem de um ex-deputado federal, que é a do Raul, que é uma excelente proposta que está no Senado, e a proposta da Câmara, que é do API, é um economista também, enfim, também é veementemente criticada, ambas, porque você tem um período de transição muito longo. Você imagina esse período de transição, a gente entrando nessa crise. Nossa Senhora. Aí seria realmente sem precedentes, sabe? Então, falando de forma bem en passant, né, sobre a reforma tributária, mas parece que uma grande prova é que nós deveríamos começar a rever o próprio ordenamento infraconstitucional, né? Que agora tem sido buscado de uma forma imediata, né? Como foi a questão aí que a gente conversou sobre a lei do Estado do Rio de Janeiro, que reduziu, né, salvo engano, acho que foi isso, reduziu a alíquota do ICMS, né, reduziu não, admitiu, né, uma lei permissiva, admite que o Poder Executivo venha fazê-lo, né, a LERJ assim aprovou. Só que é aquilo, diante de uma esfera, tudo bem que eu compreendo que não ocasiona uma guerra fiscal, mas fato o ICMS ele só pode ter modificação por meio de convênio do CONFAS, né? Isso daí está na Constituição e a Constituição ela não traça uma diferenciação nesse aspecto. Então, me parece que o mais pertinente seria que viesse por meio de convênio. E hoje temos tração disso daí, tendo apenas Minas Gerais. Para além desse aspecto, o Rio de Janeiro hoje esbarra no regime de recuperação fiscal, que também vive. Então, tem uma série de fatores que eu acho que deveriam ser ponderados, não estou criticando, né? Claro que não, nem tem como criticar medidas adotadas nesse momento, a gente tem que agradecer, porque essa é a realidade, né? Mas trazendo uma análise jurídica sobre o ponto, é o que me parece. Tá bom? Só complementando aí, Hernani, o artigo que fala aí desse caso concreto, que perde realmente a validade da própria suspensão do contrato, se tiver esse descumprimento aí efetivo da suspensão. A própria MP 936, artigo 8º, parágrafo 4º, ele diz que se durante o período de suspensão temporária do contrato o empregado mantiver qualquer atividade parcialmente, ainda que parcialmente, por teletrabalho remoto, trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato e o empregador estará sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referente a todo o período, às penalidades previstas na legislação e as ações previstas em acordo ou convenção coletiva, que seria uma forma dos sindicatos regularizar essa penalização por descumprimento. Então, você vê que a própria MP tem a descaracterização da suspensão, claro que ela não deixa de forma muito clara penalizações, ela joga isso para acordos ou convenções coletivas, isso já seria os próprios sindicatos, mas sim, eu sempre falo, tanto que os meus estudos, as minhas teses que eu fiz do meu artigo da pós, e do minha própria MBA, eu trabalho sempre do dano moral na justiça do trabalho. Eu acho, sim, que o dano moral ele tem que ser cada vez maior na justiça do trabalho como forma punitivo quando realmente a empresa utiliza a legislação de forma fraudulenta e sim para se tentar beneficiar. Então, eu acho que o dano moral ele tem que ser utilizado para a empresa para penalizar e tentar se compensar o trabalhador que foi lesado de uma forma prática pelo descumprimento da legislação que está ali, a empresa ela é obrigada a fazer isso e acaba indo para o juízo, fazendo um acordo, pagando um valor menor que a pessoa tem direito a receber, então acaba incentivando esse tipo de atuação da empresa. Então, a partir do momento que ela começa a ser penalizada por esse ato ilegal, a gente vai ter aí uma redução dessa atividade pelo mundo empresarial. Tá bom? Ficou mais alguma dúvida, gente, sobre o tema, ou a gente pode finalizar aí a live? Já está 1h30, né, quase.
Foi, Caraca. Não. Foi bem claro a explicação. Foi claro. Boa. Então, gente, agradeço mais uma vez aí a presença de todos. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Lembrando sempre que toda segunda-feira, hoje, excepcionalmente, a gente marcou essa live na quarta-feira, mas vamos manter essa live às segundas-feiras. Inicialmente, a gente conseguindo manter às 19h30. E aí depois a gente vai alterando o horário de acordo aí com a necessidade de todos. Agradeço aí a presença de todos, a participação, o retorno de vocês é sempre importante para que eu e o próprio Leonardo possamos apresentar outros temas e trabalhar em situações sempre voltadas para a prática, porque eu acho que quando a gente traz a prática comparando com a legislação, se torna muito mais fácil a compreensão e o entendimento do que a gente está tratando em si. E sempre o nosso objetivo, o próprio objetivo do CLPJ é realmente trazer a legislação para uma forma prática e assim facilitar o entendimento do estudante e do próprio advogado recém-formado. Tá bom? Agradeço aí vocês mais uma vez. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Boa noite. E até o próximo. Obrigado. Boa noite. Boa noite aí a todos. Obrigado. Boa noite, até a próxima. Até a próxima.